Olá, pessoal. Eu sou Daniela. Boa noite, tudo bem? Minha equipe é formada por Beatriz Michele, Elaina, Felipe, Fernanda Oliveira e Maria Karine. Somos alunos do quarto semestre de Direito Noturno da FAM, certo? Vamos falar sobre a incidência do contrato nas relações consumeristas. É inegável que a sociedade e as suas relações contratuais, estejam sempre pautadas e norteadas por direitos estabelecidos pela legislação, para que assim as partes mais vulneráveis possam estar sempre protegidas, e possuam uma segurança jurídica estabelecida, certo? Devemos salientar que hoje o regime instalado é o capitalista, então dando origem assim ao consumidor, e ao fornecedor, o que faz a relação consumerista. Do vínculo entre consumidor e fornecedor, nasce o contrato, e como ele constrói essa relação. Além disso, para amparar essa relação ao consumidor, que é considerado a parte mais frágil, mais vulnerável, temos também o Código de Defesa do Consumidor, que é onde estabelece todos os direitos que os consumidores têm perante os fornecedores. Ao longo da formação consumerista da sociedade, o consumidor sempre foi visto como a parte mais vulnerável, hipossuficiente, a parte manipulável da relação. Então, por isso que existe uma incessante luta em criação de leis para beneficiar. Ao longo da formação consumerista da sociedade, o consumidor sempre foi visto como a parte hipossuficiente e manipulável da relação, o que faz com que se busque incessantemente a criação de leis para que protejam o consumidor, para que assim não tenha fraude ou para que o fornecedor não manipule o consumidor. Assegurado no artigo 5º da Constituição Federal, o contrato consumerista nada mais é do que uma relação de consumo, onde nós temos dois polos. Em um fica o fornecedor, que ele presta serviços ou produtos, e no outro nós temos o consumidor, que é o destinatário final, que vai pagar por esse serviço ou por esse produto. No artigo 17 do CDC, ainda vem mostrando que para você ser consumidor, não necessariamente você tem que participar da relação. Basta apenas que você sofra alguma consequência com isso. Não podemos confundir o contrato consumerista com o contrato civil. Um exemplo de contrato civil é o de locação. É quando se trata de duas pessoas físicas fazendo uma relação. Quando estamos tratando de consumerista, nós vamos tratar de um fornecedor profissional. Sempre é uma pessoa vendendo o profissional dela para outra pessoa consumir. Tratamos basicamente de pessoa jurídica e pessoa física. Antigamente, acreditava-se, principalmente pelo CDC, que o consumidor era obrigado a pagar pelo serviço, todo que o fornecedor viesse a falar de qualquer forma. Acontece que o CDC começou a perceber a hipossuficiência do consumidor e passou a trazer equilíbrio para a relação de consumo, fazendo com que ele se equiparasse qual era a vantagem de cada um ou qual era o problema, desde que a relação se tornasse em equilíbrio. No que concerne à legislação atual brasileira, fica de forma explícita no artigo 5º, inciso 32, que o Estado tem por dever, na forma da lei, de garantir a defesa do consumidor. Junto a isto, é importante destacar que no artigo 4º ficam elencados alguns dos princípios principais que norteiam as relações consumeristas. Junto aí, no caso, é importante destacar o princípio da vulnerabilidade, onde visa garantir que a parte mais vulnerável do processo, no caso o consumidor, tenha seus direitos assegurados por lei. E no caso, visa garantir também que esta parte vulnerável seja protegida contra abusos que muitas das vezes são realizados contra o consumidor. É importante destacar também o princípio da intervenção estatal. Como já foi informado, o Estado tem por dever de intervir na relação consumerista. Porém, é importante destacar também que no princípio da intervenção estatal
fica destacado que ele também tem auxílio do Poder Legislativo e do Poder Executivo para assegurar este direito do consumidor. E o princípio da boa-fé subjetiva deixa registrado que é importante que ambas as partes ajam com cooperação e igualdade, tanto o fornecedor quanto o consumidor também. É importante ter uma cooperação mútua. E o princípio da publicidade visando garantir que o consumidor não seja lesado mediante informações falsas como propagandas, mensagens e informativos. Com base nessa informação, foi necessário criar o princípio da publicidade para que o consumidor não seja lesado mediante essas informações falsas. E o princípio da igualdade, que visa uma igualdade substancial, como já foi informada, entre o consumidor e o fornecedor. Junto a isso, é importante destacar o acesso de justiça para todos, sem exceção, onde aquele que sentir que seu direito está sendo violado tem total respaldo da justiça para garantir a sua segurança. E no caso, como já foi dito, o acesso de justiça é para todos, sem exceção. Todo consumidor ou todo cidadão que sentir que seu direito está sendo violado pode procurar a justiça de forma gratuita. Meu nome é Beatriz Michele e eu vou falar um pouco sobre o consumidor como parte hipossuficiente da relação consumerista. No Brasil, a defesa do consumidor ela surgiu em meados dos anos 70, em que foi demonstrado o cenário de vulnerabilidade que o consumidor tinha perante o fornecedor. Com isso surgiu o direito ao consumidor, com o objetivo de mudar e proteger essa vulnerabilidade e essa grande diferença entre consumidor e fornecedor. Dizer que o consumidor está em posição hipossuficiente perante o fornecedor quer dizer que ele está em posição inferior ao fornecedor. Ou seja, a parte hipossuficiente não consegue fazer nada que possa mudar essa situação. No entanto, esse cenário no direito ao consumidor vem mudando gradativamente. Ao trazer o tema consumo à baila, nós temos diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, elencado pela nossa Constituição Federal em seu artigo 5º, que garante a proteção, a segurança, a saúde, o consumo de todas as pessoas. Quando um consumidor ele resolve adentrar ao poder judiciário com algum conflito, consumidor versus fornecedor, tem-se uma grande dificuldade de produção de provas. Por isso, o consumidor ele tem direito a todas as ligações, a tudo que ele teve de relação com o fornecedor para poder provar, para poder utilizar como prova dentro do processo. Nesse sentido, faz necessário destacar dois aspectos: a hipossuficiência e a vulnerabilidade. Esses dois não são sinônimos. A vulnerabilidade do consumidor faz relação com a vulnerabilidade às estratégias de marketing, a todas as formas de manipulação que o fornecedor exerce sobre o consumidor. Por outro lado, a hipossuficiência é muito mais ampla do que isso. Ela não faz relação apenas à escassez, apenas à concessão de gratuidade da justiça. Ela faz relação direta com a inversão ao ônus da prova, que está elencada no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. A inversão ao ônus da prova para o consumidor. Muitas vezes, o consumidor não consegue ter acesso a todas as provas, a todas as ligações exercidas por ele com os seus fornecedores, embora ele tenha direito concreto a isso. Com isso, é possível perceber que todo consumidor é vulnerável perante aos fornecedores, mas nem todo consumidor é hipossuficiente perante os fornecedores, porque cada consumidor tem suas diferentes formas de conseguir provas, de juntar provas ao processo. No entanto,
Caso o consumidor ele não consiga as provas, porque o fornecedor, na maioria das vezes, ele dificulta a concessão dessas provas, ele pode pedir a hipossuficiência, que é consequente inversão ao ônus da prova dentro do processo. Após tudo exposto, é possível perceber que a relação consumidora ela traz a vulnerabilidade e a hipossuficiência de forma concreta. Então, por isso a necessidade de um Código de Defesa do Consumidor, de um direito ao consumidor, que vai proteger todos os direitos garantidos ao consumidor e também ao fornecedor e garantir a concessão de hipossuficiência e inversão ao ônus da prova. A respeito das diferenças que existem entre o contrato do consumidor e o contrato civil, pode-se dizer que, partindo dos conceitos que delimitam o que é consumidor e fornecedor, para que haja a relação de consumo, são indispensáveis que estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, ou seja, as pessoas que integram essa relação, as quais serão o consumidor, que é o destinatário final, e o fornecedor, aquele que fornece produto ou serviço com habitualidade e finalidade lucrativa. Tendo isso em vista, diante da relação de consumo, os contratos feitos para esse tipo de relação também possuem suas próprias regras que visam a segurança jurídica e encontram-se preceituadas no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor também com a ideia dos princípios básicos da hipossuficiência e da inversão do ônus da prova, que serve para dar àquele que detém de maior acesso às ferramentas e ao conhecimento do objeto do contrato a obrigação de fazer as provas, enquanto aquele que é mais vulnerável, o hipossuficiente, tem apenas que alegar o que deseja, fazendo com que assim exista sempre uma concepção de equilíbrio social. Em cima dessa ideia, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil acabaram tendo uma relação próxima, pois isso aconteceu por visar a busca pela função, pelo equilíbrio e pelo interesse social de todos os contratos. Com isso, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu princípios gerais de proteção que, pela sua amplitude, acabaram sendo utilizados por todos os contratos, mesmo que não existisse uma relação de consumo, como, por exemplo, o princípio da boa-fé. É de grande importância o reconhecimento da hipossuficiência e da vulnerabilidade do consumidor na relação contratual, pois isso influenciará de forma direta o modo como o contrato e as suas cláusulas serão interpretadas efetivamente. Por fim, nota-se que o Código de Defesa do Consumidor abarca as relações de consumo, pois visa a redução da vulnerabilidade do fornecedor e, portanto, a proteção contratual envolve toda a relação de consumo, demonstrando uma proteção maior ao consumidor e fazendo com que assim seja possível o equilíbrio comercial. Como conclusão, as discussões sobre a relação contratual entre o consumidor e o fornecedor são intensas, onde houve uma grande evolução de conceito e aspectos ao longo de sua história, tendo sua iniciativa onde o consumidor era visto como aquele que possui inúmeras obrigações perante o fornecedor e nenhum direito estabelecido, sendo a parte mais vulnerável da relação, e desse modo surgiu o Código de Defesa do Consumidor como meio de proteção e garantias para direitos, para assim estabelecer a igualdade de direitos e obrigações entre fornecedor e consumidor. Cabe salientar a existência de princípios que amparam o consumidor para que ele não seja lubrificado pelo fornecedor, mas para isso é necessário ter conhecimento sobre as leis que protegem seus direitos, como a segurança, informação, publicidade, adequação, boa-fé e mais inúmeras são inerentes ao consumidor de forma direta, para que assim os conflitos existentes sejam resolvidos com igualdade. Ademais, o contrato entre as partes, fornecedor e consumidor, são norteados por cláusulas que visam simetria de direitos e obrigações,
além de determinar todas as informações sobre o produto ou serviço prestado. Informação é poder, e dentro da relação, este não pode faltar, para que assim não haja manipulação e para que todos cumpram com suas obrigações. Por fim, os conflitos que são levados ao Poder Judiciário, onde devem ser resolvidos à bala do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração que o consumidor é vulnerável e hipossuficiente, sem deixar de destacar e exercer o direito do fornecedor.